Olá, bem-vindo de volta. Vamos continuar falando sobre a lei da gravitação universal de Newton, né? Ele que subiu nas costas de gigante, apresentou, já tinha mais gente estudando esse tipo de problema, mas ele conseguiu expressar isso de forma mais clara, mais concisa, né? Então vamos continuar falando aqui da lei da gravitação universal. E a gente já sabe que ela diz o seguinte, que dado dois corpos de massa M1 e M2, existe uma força que o corpo 2 exerce sobre 1, ou que 1 exerce sobre o 2, que é igual a uma constante universal multiplicado pela massa do corpo 1, massa do corpo 2, e essa força é inversamente proporcional à distância que separa os dois centros de massa elevado ao quadrado. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos imaginando que aqui seja a Terra, seja esse corpo que está colocado aqui em azul é a Terra, que tem aqui um raio, né? Que é o raio da Terra. E aqui imagina que nós tenhamos um planeta um pouquinho menor, tá? Vou usar aqui o segmentozinho de reta. Então temos aqui um planeta um pouco menor que nós estamos chamando, isso aqui é o raio da Terra, isso aqui é o raio do planeta. Então esse aqui é o planeta menor, tá? Estou dizendo planeta menor porque a Terra também é um planeta, né? E esse que está aqui em azul é a Terra. Então a Terra é esse que está colocado, e aqui nós temos a Terra que tem uma determinada massa, nós estamos chamando de massa da Terra. E isso aqui nós temos a massa do planeta menor, que nós estamos chamando de massa do planeta. Então a pergunta que nós gostaríamos de colocar aqui é a seguinte: imagine que eu ou José, tá? José tivesse aqui sobre a Terra, ou seja, a distância que separa o centro de massa do José até o centro de massa da Terra, nós estamos... A Terra nem é uma esfera, né? Lá nos polos a gente sabe que ela é um pouco mais achatada do que aqui na linha do Equador, nessa coisa toda. Nós vamos modelo simplificado. Supor que a Terra fosse uma esfera, que ela tem um raio, que a gente está chamando de raio da Terra, e o José estivesse aqui na superfície da Terra. É claro que o José tem uma altura aqui, alguma coisa da ordem de 2 metros de altura, mas o que são 2 metros comparado com o raio da Terra, que nós já colocamos aí o valor dele, né, num vídeo anterior, dá 6.370 quilômetros. Então a altura do centro de massa até a superfície do José até o centro de massa da Terra é 1 metro, é muito pequeno comparado com 6, 7 mil quilômetros. Então nós vamos supor que toda a massa do José esteja na realidade sobre a superfície da Terra, tá? Então a distância que separa os dois centros de massa nada mais é do que o raio do próprio planeta. Então o José está ali em cima da Terra, e eu gostaria de imaginar também numa outra situação que ele estivesse também posicionado aqui nesse planeta, e a distância que separa os dois centros de massa, mesmo raciocínio do que nós acabamos de apresentar para a Terra, apresenta aqui também para esse planeta, que a distância que separa esses dois centros de massa nada mais é do que o raio do planeta, tá? Questão que nós colocamos: qual é a razão entre o peso do José no planeta e o peso do José na Terra? Ou seja, se eu colocasse, que tivesse interessado assim, ó, peso do José no planeta, nesse planeta menor aí, é o menor do que a Terra, dividido pelo peso do José na Terra. Quanto que vale essa razão? Isso aqui vale quanto? Olha aqui como é que isso é simples de se resolver, né? Vamos lá. Escolher essa cor aqui.
Então a gente pode dizer que o peso do José na Terra é a força com que a Terra está atraindo José. Então eu estou colocando força na Terra. Vai ser a constante universal, constante da gravitação universal, multiplicado pela massa do José, multiplicado pela massa da Terra, dividido pela distância que separa o centro de massa do José e o centro de massa da Terra, isso elevado ao quadrado. E a força que o José está sendo atraído lá no planeta menor vai ser G, a mesma constante. Massa do José é a mesma, né? Tanto na Terra como lá. A massa é diferente. Massa do planeta menor dividido pelo raio do planeta menor elevado ao quadrado. Vamos supor aqui que a massa desse planeta, ou seja, a massa desse planeta menor, seja igual a metade da massa da Terra. E que esse raio do planeta menor, ou seja, o raio do planeta menor, seja também o que? A metade da massa do raio da Terra. Bom, são esses os dados, tá? E vamos voltar lá nas nossas expressões, tá? Então nós podemos dizer que a força, vamos trabalhar aqui com a força no planeta, né? E vamos colocar os dados relativos à Terra. Vamos pegar essa expressão, vale G, multiplicado pela massa do José. A massa do planeta, nós acabamos de falar ali agora, que ela vale a metade da massa da Terra. E o raio do planeta é a metade do raio da Terra, só que isso é elevado ao quadrado. Vamos ver o que está aparecendo aqui. G, massa do José, meio no numerador. No numerador eu tenho meio, massa da Terra. E no denominador eu tenho 1/4, meio elevado ao quadrado, tá certo? Elevado ao quadrado. 1/4 raio da Terra elevado ao quadrado. Então a força que o planeta está atraindo José vale quanto? G, massa do José, massa da Terra, está aqui, dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado, 1/2 no numerador e 1/4 no denominador. Multiplico o primeiro pelo inverso do segundo. Então tudo isso está dando constante de gravitação universal, massa do José, massa da Terra, raio da Terra elevado ao quadrado, 4 dividido por 2 está dando 2. Agora, o que é isso aqui, ó? G, massa do José, massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. É essa expressão, é a força com que a Terra está atraindo José. Então nós podemos dizer que a força que ele é atraído pelo planeta vale 2 vezes isso que está aqui, é a força que ele é atraído pela Terra, força da Terra. Oh, rapaz, que dado, que conclusão interessante, hein? O José está aqui na Terra, que tem uma massa 2 vezes maior do que esse planeta. E o José está aqui no planeta menor, que tem apenas a metade da massa da Terra, e o raio desse planeta é a metade do raio da Terra. O que está acontecendo e por que a força, essa força que o centro de massa da Terra está atraindo José, é a metade apenas da força, ou seja, apenas metade dessa força que o José está sendo atraído por esse planeta menor. Mesmo ele tendo uma massa menor, olha qual é a distância que separa os dois centros de massa. E aqui é que aparece a força dessa a força dessa expressão, né? Que a força de atração depende de G, que era igual nos dois casos, da massa do José, que era igual nos dois casos, a massa da Terra era o dobro da massa do planeta, mas essa força de gravitação universal, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
o planeta sendo menor, ele tem um raio menor, então o centro de massa do José ficou bem mais próximo do centro de massa do planeta menor, o que fez com que a força, nesse caso aqui, essa força que aqui está, fosse 2 vezes maior do que a força na Terra. Interessante, né? Um outro comentário que eu gostaria de fazer antes de encerrar esse assunto é o seguinte: quando a gente está geralmente vamos representar a Terra aqui, a Terra, né? Quando a gente então isso aqui é estamos representando aqui então a Terra, né? Tá aqui a linha do Equador. Caprichar um pouquinho mais aqui, ó. Então esse aqui é o plano do Equador, ali está o polo norte da Terra, aqui está o polo sul, né? Então geralmente quando a gente está falando de peso, de força de atração gravitacional, muitas vezes a gente está pensando que é só uma força que, por exemplo, a Terra está atraindo um determinado objeto, ou a força que Marte estaria atraindo outro objeto e assim por diante. De fato, se nós tivermos aqui a Terra e aqui gravitando em torno da Terra nós tivéssemos, por exemplo, sei lá, uma estação espacial, dependendo do valor da massa dessa estação espacial, vai ter essa estação espacial, se o centro de massa da Terra estiver aqui, dessa estação estiver aqui, ao longo da linha que une esses dois centros de massa, existe uma força. Então essa é a força que a Terra está atraindo a estação. E a estação também, por outro lado, vai atrair a Terra. Essa é a força que a estação está atraindo a Terra. Então existe uma ação da Terra sobre a estação, existe uma reação da estação sobre a Terra. Quanto que vale a magnitude dessa força? Vale G, massa da Terra, massa da estação, dividido pela distância. Essa distância aqui, ó, essa distância D, que separa que separa os dois centros de massa. Pelo fato da Terra ter uma massa muito grande, essa estação só vai permanecer em órbita se ela estiver girando, não é isso? Nós já quando falamos de aceleração centrípeta já comentamos sobre isso. Se essa estação estivesse em repouso, a tendência dela seria cair na direção da superfície terrestre. Bem, o que a gente poderia perguntar é o seguinte: isso é mais ou menos intuitivo. Agora, por que não é a Terra que vai cair na superfície da estação espacial? Porque a massa da Terra, né? A massa da Terra é muito maior do que a massa da estação. Na realidade, tanto a Terra como a estação, em tese, está apresentando um movimento convergente para o centro de massa desse sistema formado pela Terra e por essa, sei lá, isso que nós estamos chamando aqui de uma estação espacial, né? Pelo fato do centro de gravidade da Terra ter uma massa muito maior do que a da estação, o centro de massa desse sistema combinado, ou seja, da Terra e da estação, está muito próximo do centro de massa da Terra. Então, por isso é que existe uma tendência natural da nave, caso ela estivesse parada, cair em direção ao centro de massa da Terra e não o contrário. Mas é importante a gente ter em mente que existe a Terra está atraindo, por um efeito gravitacional, está atraindo a nave espacial, a estação espacial, mas a estação espacial também está atraindo a Terra. É isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo. A gente se vê num próximo.